Bom, boa tarde, pessoal. Primeiramente, agradecer vocês pela presença. É uma felicidade enorme ter tanta gente assim. A nossa briga pela cultura é justamente que a gente consiga dar sempre o maior acessibilidade possível. Hoje eu estou aqui como Thiago, produtor, embora também seja servidor da Municipal e estou trabalhando na Secretaria de Cultura. Eu não estou aqui exatamente como um representante da secretaria, mas dentro do possível a gente vai trabalhar depois os editais do município que foram lançados, e aí se alguma coisa eu não conseguir passar para vocês, eu vou conversar com o pessoal da secretaria, com o secretário, com a adjunta, o pessoal que é da comissão do processo de seleção, da qual eu não faço parte, aí a gente repassa depois para vocês ali quaisquer dúvidas que tenham ficado. Tá? Mas acredito que pelo conhecimento que eu tenho, eu estudei bastante as leis, eu estive bastante à frente do trabalho com as leis da Paulo Gustavo e da Aldir Blanc, e até porque eu trabalho mandando projetos para diversas atividades e ações que o nosso instituto faz, inclusive alguns premiados, então eu acredito que eu vou ter condições de responder a maioria das perguntas, o que eu não consegui responder nesse momento. Aí a gente tira as dúvidas depois com a comissão, ou eu verifico depois na lei, porque eu não trouxe a lei exatamente, que não vou bater exatamente em cima das leis, tá? Mas a gente vai trabalhar um pouco a parte de elaboração de projetos. Eu peço desculpa para quem já trabalha, já elaborou, porque a ideia é a gente ampliar isso, poder passar um pouco da experiência, do que a gente sabe, mas vai ser também para o pessoal que não trabalhou antes com projetos. Eu também peço desculpa porque vai ser um pouco rápido. Eu não vou ficar lendo muito os slides, eu vou bater alguns tópicos e já vamos adiante. E aí aquilo que for mais importante eu vou parando. Sempre que surgir alguma dúvida, pessoal, aí vocês levantem a mão ali e a gente para. Senão, no final da palestra também vai ficar aberto para o pessoal tirar algumas dúvidas. Então, só para vocês entenderem, nessa primeira parte eu vou falar sobre a elaboração dos editais. E aí depois a gente faz um pequeno intervalo, eu vou falar daí sobre os editais de Jaguarão e depois vamos para uma prática. A parte prática, quem não quiser ficar não precisa, mas a minha ideia é pegar alguns exemplos aqui e mostrar algumas ferramentas que podem facilitar o trabalho, ajudar o trabalho de vocês. Tá? Caso alguém tenha dificuldades para enxergar ou para ouvir, pode sentar mais aqui à frente, tá? Nós temos as cadeiras aqui que estão reservadas para pessoas com baixa audição ou com baixa visão. Também temos equipamento para audição assistida. Depois, se alguém tiver curiosidade, até posso fazer alguma demonstração. Esse equipamento é do Instituto, que a gente conseguiu com verbas da Lei Paulo Gustavo, e eles estão abertos para que outras pessoas que vão fazer atividades, também a gente pode auxiliar e fazer parcerias para disponibilizar esse equipamento, já que uma das coisas que a cultura tem buscado muito, através dessas leis novas de incentivo à cultura, é a acessibilidade, e eu vou falar isso um pouquinho mais para frente, tá bem? Então, a oficina de elaboração de projetos para editais de cultura foi selecionada no edital Jaguarão Cultural de 2023, e os objetivos da nossa oficina é qualificar artistas, entidades e agentes culturais aqui do município, para que mais projetos possam captar valores e recursos para que sejam realizados dentro do nosso município. E a ideia é que maximize o impacto e a eficiência para que mais gente, como eu disse, né, consiga ser selecionada nos editais, não só do nosso município, mas editais do governo do estado e também do governo federal, tá? Francine, se eu estiver muito rápido, tu me avisa, tá? Então, pessoal, eu estou gravando também, depois vai ficar disponibilizado no YouTube, aí para o pessoal que quiser rever alguma coisa, se ficar com dúvidas, e também para divulgar para outras pessoas, tá? Então, eu já falei um pouco sobre mim, só vou complementar, eu sou formado em Educação Física, tive uma carreira militar de 7 anos, que foi quando eu cheguei em Jaguarão, trabalho com a produção de eventos há mais de 17 anos, também já trabalhei e tive algumas experiências com carnaval, e desde 2018 eu sou membro do Conselho de Turismo, e agora nessa novo mandato eu estou como membro do Conselho de Política Cultural também de Jaguarão.
Eu gostaria aqui de colocar um pouco do meu histórico. Então, lá em 2017, eu cheguei em Jaguarão para ser militar e comecei, desculpa, em 2004, né? E depois em 2007 eu comecei a trabalhar nos eventos com a Luísa. Em 2013 eu mandei minhas primeiras propostas de editais da Funarte, Correios, Setur, SEDAC, tá? E a gente foi ter uma das primeiras, efetivamente, né, um recurso recebido lá em 2013 para o Festival Unibel Dream, através de um subsídio direto da Prefeitura. E depois, em 2019, a gente conseguiu, né, novamente, através das parcerias com o município, pela Lei 13.019, que é das organizações da sociedade civil, também fazer esses subsídios para os eventos do Instituto Mactub. E a gente daí começou a ter as primeiras seleções. Em 2019 nós fomos selecionados no edital do Banrisul. Infelizmente não podemos realizá-lo porque estávamos na pandemia. O teatro, inclusive, estava como centro do Covid na época, né? E aí nós não conseguimos realizar o projeto. Mas depois fomos contemplados nos editais da Aldir Blanc e Cultura na Fronteira, do município. E depois começou uma série de editais que nós começamos a ser contemplados, finalizando com atualmente os projetos que nós temos, tanto do município quanto um federal e um nível estadual. O nível federal ele não é através das leis de incentivo, né, porque o nacional, federal, ele repassa as verbas para a execução do estado e dos municípios. E nos demais, aí sim, a gente foi selecionado num da Paulo Gustavo do Rio Grande do Sul, e esse também, entre outros projetos que eu trabalhei, da Paulo Gustavo do nosso município aqui. Então, por que eu quis colocar isso aqui, pessoal? Para que vocês vissem que quando a gente manda projetos, não é sempre que a gente vai ser selecionado. Do primeiro projeto que eu mandei, que eu acho que foi lá em 2014, até a primeira seleção, foram quase uns 6, 7 anos para a gente conseguir ser contemplado. Obviamente, a gente conseguiu pelo município aqui os subsídios pela Lei 13.019, mas é uma situação um pouco diferente. E por isso é tão importante essas leis de incentivo que nós temos agora e o acesso de vocês a esses editais, porque vocês não vão mais precisar ficar vindo até a Secretaria de Cultura ou até o prefeito para solicitar que consiga um recurso, que consiga uma verba para os projetos de vocês. Porque esses valores, eles já vêm especificamente para isso. Então, a única coisa que poderia acontecer é a prefeitura não acessar esses recursos do governo federal e depois não realizar os editais. Mas estando com esse dinheiro, a prefeitura não pode utilizar esse dinheiro para outras atividades, que às vezes acontece, porque esse dinheiro fica específico lá numa conta só para ser executado para a cultura. Então, o que vocês têm que fazer? Participar dos editais, enviar. Eu incomodei no último edital do município aqui uma galera para mandar. E fiquei incomodando, manda, porque as pessoas não enviam os projetos. Aí depois reclama. A gente tenta dinheiro, a gente quer fazer os projetos, não consegue. Mas mandou o projeto, participou do edital, porque agora vocês têm a oportunidade de fazer isso sem ter que estar, entre aspas, né, mendigando para o pessoal da secretaria, para o prefeito, para os vereadores, seja lá quem for. Só precisa fazer o projeto e mandar para o edital que vai ser avaliado. E aí, para isso, vocês têm que cumprir algumas coisas, né, alguns requisitos do edital, para que vocês consigam chegar até o final lá da seleção, ter o projeto de vocês avaliado e conseguir uma boa classificação. E essa é a ideia aqui do curso hoje, passar algumas coisas para vocês, para que vocês ultrapassem todas essas etapas. Mais para frente eu vou até mostrar para vocês alguns problemas que ocorrem e o que faz as pessoas não conseguirem acessar esses recursos. Só aqui, voltando, né, então, só para diferenciar, gestão de um projeto ela é diferente da gestão de um evento. Uma gestão de um projeto, eu vou ter toda uma elaboração, às vezes muito mais técnica, tá, do que na gestão de um evento,
onde são coisas mais pontuais, e normalmente eu vou estar mais focado na parte de logística e administrativo. Quando eu vou fazer a gestão de um projeto, eu vou ter que trabalhar em todas as áreas, inclusive, às vezes, áreas artísticas, áreas administrativas, logísticas, etc. Então, na parte do projeto, ele é um pouco mais complexa. E aí nós temos as principais fontes de recursos, hoje em dia, para conseguir verba para executar os nossos projetos, que são editais de fundo de cultura, editais e seleções de empresas públicas e privadas, patrocínios e apoios de empresas privadas, que nós sabemos que é bem difícil, especialmente no nosso município, financiamento coletivo e doações, que tem acontecido bastante através das vaquinhas, mas eu também acredito que aqui no nosso município não seja tão... não se consegue tantos recursos através disso, e também não é algo que se faça com tanta frequência, que as pessoas já estejam acostumadas com isso. O mecenato, e aí eu vou fazer algumas considerações sobre as leis de incentivo à cultura através da renúncia fiscal, que a gente tem muitas e muitas dúvidas e pessoas falando errado sobre essas leis. Emendas parlamentares, que normalmente vão estar correlacionadas com a 1319, e processo de manifestação de interesse social, que também é através da Lei 13.019. E aí a gente tem aqui, né, uma modelagem da ideia ao documento final do projeto. Imaginem que eu estou colocando areia, e aí vai ser cada vez mais crescendo aquela pirâmide, aquele morrinho de areia ali. Então eu começo normalmente com o anteprojeto, um projeto e pré-projeto e o projeto no final. Então cada vez eu vou colocando mais informações, mais conteúdo, e aquele morrinho que começou pequenininho vai crescendo até que eu vou ter um documento bem elaborado e bastante forte para que a gente consiga concorrer contra os demais participantes do edital. Então, nas fases de desenvolvimento, a gente sempre vai ter uma ideia inicial, da onde nós vamos começar, nada surge do nada, a gente vai ter uma ideia, e a partir daquela ideia eu tenho que começar a escrever. Aonde eu começo a escrever, eu estou no processo de elaboração, aonde eu vou começar a dar uma forma para o meu projeto, até que eu, por último, faça a formulação desse projeto e apresente ele, transformando ele realmente numa proposta. Então, aqui nós temos esse esquema geral, a ideia. Então, eu começo a idealizar, vamos fazer um evento de dança na rua, e aí eu vou começar a juntar o que eu preciso. Faz aquela reunião, começa a fazer no papel o anteprojeto, colocando cada coisa que vai precisar. Aí depois eu já vou ter talvez um edital ou alguma referência, e eu vou começar a elaborar mais até que eu chegue no meu projeto. E às vezes, estando com o projeto pronto, e isso é o que é o mais importante que eu quero que vocês levem da oficina aqui de hoje. Não precisa esperar edital ficar pronto. Tenham projetos já no computador de vocês, escritos num papel, num caderno, porque vai sair editais. A gente tem a lei Paulo Gustavo, que vigorou desde 2022, com os editais de 2023 até esse ano. E agora nós temos a Política Nacional Aldir Blanc, ela vai durar por 5 anos. Durante 5 anos, se não houver problema, o governo federal vai repassar mais de 200 mil para o município de Jaguarão. Não esperem sair o edital para começar a elaborar. É que nem concurso público, não espera sair o edital para começar a estudar para o concurso público. Já começa a ver o que caiu antes, já começa a elaborar o projeto de vocês. Porque eu mando para quase tudo que é edital que abre. Eu disse, tchau, como é que tu consegue trabalhar? Eu já tenho quase tudo pronto. Eu só vou fazendo o quê? Adaptando o projeto que eu tenho para transformar ele numa proposta. Que aí eu vou adaptar de acordo com a realidade de cada edital. Então, a gente vai sempre definir o projeto como um instrumento técnico e estratégico para a gente ter resposta a um problema. E no caso do projeto cultural, é para desenvolver um produto cultural. Então, a gente vai desenvolver todo esse processo para que no final a gente faça sempre o produto cultural. Até adiantando, depois eu vou comentar,
Muita gente durante essas semanas agora estava me procurando, perguntando, Thiago, tal coisa eu posso colocar, tal coisa eu posso fazer projeto. E eu sempre falei, o que vocês têm que ter em mente é o produto cultural. Claro que a gente pode ter ali algumas coisas, e aí tem que usar um pouco da malandragem para ajustar, e aí às vezes tu consegue colocar um projeto, mas sempre focado no produto cultural, tá? Então, uma das coisas que vocês têm que entender ao elaborar o projeto, quem está elaborando o projeto sabe tudo sobre o projeto, sabe detalhes, sabe quem vai fazer, como vai fazer, quem vai fazer, mas quem vai avaliar o projeto de vocês e dar nota e que vai dar a classificação de vocês, não são vocês. São pareceristas que vocês nunca viram na vida, que eles não sabem talvez nem aonde está Jaguarão no mapa. E eles é que vocês têm que fazer entender a validade e todo o processo que vocês vão executar para fazer aquele produto e a relevância daquele produto. A relevância daquele produto ser selecionado, produto cultural ser selecionado, para que seja executado e o município desenvolva ali a sua cultura e aquele produtor, aquela pessoa que está fazendo o projeto, aquela instituição consiga desenvolver. Então sempre pensa, vou detalhar para que aquela pessoa entenda o que eu estou querendo com o meu projeto. Muitas vezes o parecerista ele não consegue entender o que a pessoa estava querendo dizer com aquilo ali. Para a gente às vezes pode parecer simples, pode parecer banal até, mas às vezes você tem que entender que o parecerista não é nem da nossa área específica. Tem gente que é da dança, tem gente que é da música, tem gente que é da literatura e manda os projetos. E muitas vezes uns até estão concorrendo uns contra os outros. Não são projetos tão específicos e vão cair na mão de pareceristas que também não são daquela área. E aí, para ele, vai ter mais dificuldade. Então, vocês sempre têm que ter isso em mente. Desenvolver um projeto para que qualquer pessoa que pegue aquele projeto consiga entender tudo que vocês vão colocar, tudo que vocês querem praticar, tudo que vocês querem executar. E aí, o erro mais comum é as pessoas, às vezes, esperaram sair o edital e já sai tentando jogar para dentro do formulário. Isso aqui principalmente é pior quando são formulários online, que muitas vezes tu não tem opção. Hoje em dia a maioria já tá, mas eu peguei formulários online que tu tinha que começar e terminar no mesmo dia, senão tu não conseguia salvar e mandar depois. Então tu já ter o projeto pronto e ir só colocando as coisas era essencial, mas também facilita vocês na hora de preencher, porque vocês vão ver muitos formulários diferentes. O estado cobra um formulário, o município cobra outro formulário, no nível federal cobra outro, dependendo do tipo de secretaria, do próprio Ministério da Cultura, por exemplo, tem editais com coisas diferentes, pedem coisas diferentes. Então vocês já têm que ter, e aí por isso que eu falei, né, ter o material pronto e depois ir adaptando para poder transformar ele na proposta. Então a gente sempre vai ter essa sequência geral de desenvolvimento. Começamos no ponto de partida, que é uma ideia, e aí a gente vai para o amadurecimento dessa ideia para buscar o quê? Realizar o nosso pré-projeto, mas a gente vai começar pelo anteprojeto, sempre fazendo uma projeção dos recursos que nós vamos utilizar, seja eles da ordem que for, recursos humanos, recursos financeiros, administrativos, logísticos, e aí a gente vai adaptar o nosso projeto, que vai ficar pronto de acordo com todo esse desenvolvimento, para que nós consigamos obter recursos através de uma proposta, né? E aí depois nós entramos, se selecionados, na parte de execução com a produção, pré-produção, que são etapas de trabalho já propriamente dito. Então, quando a gente vai fazer um esboço inicial do anteprojeto, a gente tem que responder algumas perguntas e elas são essas aqui. Como eu disse, pessoal, não vou ficar lendo muito, tá? Porque senão a gente vai ficar aqui 3 horas só na palestra. Depois eu libero o material para vocês, quem quiser me manda e-mail, me manda alguma coisa, e aí me manda o contato, o WhatsApp, que eu repasso para vocês o material, disponibilizo esses slides, tudo para vocês. Mas agora eu não vou ficar batendo item por item, porque senão vai ficar muito longo, tá? Então, respondemos essa pergunta, a gente já começou a fazer um esboço inicial para o nosso anteprojeto. E aí a gente está elaborando, vai sistematizar ações e procedimentos,
né? Porque anteriormente a gente só tinha uma ideia, e aquela ideia ali no grupo de amigos, no grupo do pessoal que trabalha junto, não era nada. Aí eu começo a fazer a estruturação e aí eu vou começar a fazer o meu pré-projeto, organizando também dentro das etapas, né, que a gente vai fazer a execução depois, como eu já tinha dito, produção, pré-produção, produção e pós-produção. O que nós temos que priorizar, né? A viabilidade. Às vezes as pessoas mandam projetos que são inviáveis, ou que se verifica que com aquela equipe ou com aqueles recursos não tem como executar, e aí nisso já vai ter uma pontuação menor, os avaliadores, os pareceristas já vão verificar se aquele projeto realmente está viável. E aonde eles vão verificar isso, a gente vai olhar alguns itens depois. As necessidades, público-alvo, objetivos, métodos e técnicas que vão ser adotadas, quais recursos a gente precisa e parceiros para financiar o nosso projeto. Então, a gente tem uma orientação básica, que seriam aqui as perguntas a serem respondidas, né? Lá do início, quando a gente já teve a nossa idealização. Então, a adaptação do pré-projeto a gente vai fazer para transformar ele num projeto. Então, eu tenho que ter uma formatação já buscando aquele formulário do edital, aquelas... Por que está tendo carreata hoje duas? Já é a segunda vez que passou aí já. E aí o pessoal vai buscar fazer a formatação já mais aproximada do que são os editais, do que são os formulários dos editais. E aí, para isso, a gente vai ter aqui uma série de itens que a gente vai colocar, né, para poder chegar até o nosso projeto propriamente dito. Então, a gente vai botar lá, né, o que nós pretendemos fazer para a nossa apresentação. Às vezes a gente vai colocar, não necessariamente, mas se coloca um diagnóstico, uma contextualização da região, do porquê, qual a área, por que eu estou realizando aquele projeto, justificativa, finalidades, objetivos gerais específicos, público-alvo, meta, metodologia, cronograma. Tudo isso daqui é um esqueleto básico, que na maioria de projetos vocês vão encontrar. Algumas vezes alguns vão ter alguns, outros não vão ter, mas de uma forma geral, o básico sempre vai ser isso aqui. E aí a gente sempre tem que ter cuidado para ter clareza, convencimento, porque a gente não só tem que explicar o que a gente está fazendo, mas nós temos que passar para aquele parecerista que aquele nosso projeto realmente precisa ser realizado. Ele tem que comprar a nossa ideia. Porque se a gente simplesmente colocar e não conseguir convencer ele, às vezes tem projetos muito bons que não conseguem esse convencimento do parecerista, e aí não vai ter uma boa nota, não vai conseguir uma boa classificação. Então aqui, finalizando já, o projeto cultural ele sempre tem a apresentação, objetivo, justificativa, o público-alvo, equipe, etapas do trabalho que vão ser realizadas, o cronograma, orçamento, plano de divulgação, comercialização. Depois eu vou bater um pouco mais cada um, tá? Bem rápido. Plano de distribuição e contrapartida. Então, sempre o objeto, eu vou bater muito nessa tecla com vocês, é a ação cultural, é o produto que vai ser realizado, o que nós vamos fazer realmente, tá? E aí a gente tem que buscar cumprir esse objeto no nosso projeto. Se eu não consigo mostrar para o parecerista que eu estou cumprindo aquele objeto que eu coloquei lá como sendo o produto, eu não vou conseguir ter uma boa nota. Então, a gente sempre tem que ter bem definido o que é o nosso objeto. Muitas vezes as pessoas não colocam um objeto definido e, de novo, ali já começa a dificuldade do parecerista em entender o que ele vai realmente avaliar dentro daquele projeto inteiro que ele vai ler, que são páginas e páginas. Meta. Pessoal, eu defini aqui, eu vou parar um pouco na meta para explicar um pouco mais por quê. Às vezes pode ser confundido com os objetivos, mas vocês têm que ter a ideia que objetivo sempre é uma coisa que fica mais subjetiva. Sempre vai estar ali no verbo fazer uma mostra cultural, realizar oficinas. Quando eu vou para a meta, aí eu já tenho uma especificação até para a parte de monitoramento do projeto depois.
Então, eu não vou falar assim, vou fazer uma mostra cultural. Não, eu vou fazer uma mostra cultural de 4 dias, com tanto. Vai estar definido metas que depois, lá na frente, quando for para a parte de verificação da execução, a pessoa que for avaliar, ela vai conseguir ver. Não, cumpriu as metas. Ela falou aqui que ia fazer 4 oficinas, e ela fez 4 oficinas. Ela falou que ia fazer 2 horas de palestra, ela fez 2 horas de palestra. Então, são itens mais detalhados que vão ajudar no monitoramento daquela execução. Quando no objetivo são coisas mais genéricas. Mesmo que até nos objetivos específicos, eles são mais genéricos. Nas metas, não. As metas elas vão ser utilizadas depois para que, na verificação da execução, se verifique se foi cumprido aquilo que foi prometido, propriamente dito. Porque quando a gente fica só nos objetivos, é muito genérico. Outra coisa muito importante, a gente aprende apanhando. O projeto nosso federal, nós colocamos no nosso objeto a formação de 20 pessoas. Eu não sabia. Depois até eu vou comentar um pouco mais sobre isso de outras partes, mas quando tu coloca o objeto, aquilo ali também é o que tu tem que apresentar no final. Se tu falou 20 pessoas e tu formar 19, tu já não está cumprindo o teu objeto. Então eles falam, e eu fiquei sabendo isso depois, né? Não coloquem números no objeto. Porque toda vez que tu colocar um número no objeto, tu vai ser obrigado a cumprir. E se tu não cumprir, tu vai ter que depois estar fazendo justificativa. Não conseguimos cumprir, porque tal coisa, porque isso, porque aquilo. E aí vai ter que contar com a boa vontade da pessoa que vai estar lá do outro lado, verificando e dando o aval do parecer, se foi cumprido ou não, se ele aceita aquela justificativa ou não. Então vocês vão colocar sempre números e coisas nas metas. Embora ela vai ter que ser cumprida, porque hoje em dia, vocês vão ver depois, a lei mudou e hoje o que não importa mais nota fiscal, é importante, não vamos me entender errado, mas o principal é que vocês comprovem que vocês fizeram o objeto. Porque muitas vezes as pessoas antes conseguiam documentação e sequer executavam o projeto. Hoje é o contrário. Hoje vocês têm que mostrar que executaram o projeto. Então, por isso que é importante. Aí vocês vão ter, no objeto, vocês não vão colocar números para não ter esse problema depois. Porque o principal sempre é cumprir o objeto. E as metas, aí sim, as metas estão bem definidas. São coisas que o parecerista vai conseguir. Não, ele desenvolveu, ele fez 4 meses de curso. 4 meses de curso. Fiz 2 meses e meio, mas teve a enchente, a gente passou para EAD, teve a pandemia. Justificou, beleza, não cumpriu a meta, mas tu fez o objetivo? Tu fez um curso de formação que tu tinha falado? Fez, beleza. O objeto está cumprido, primeira coisa. Agora as metas a gente vai verificar, e nas metas vocês vão ter mais flexibilidade para justificar do que o objeto. E aqui eu trago uma novidade que veio no edital, no último edital, que ontem saiu a primeira parte, né, a primeira seleção, o primeiro resultado da seleção, que foi do pessoal da literatura. A PENAB do Estado, saiu ontem o resultado da literatura. E me chamou a atenção, e aí é o que eu digo, né, até o governo mesmo, é o mesmo governo que fez os projetos da Lei Paulo Gustavo, e que agora está fazendo da PENAB, e eles já modificaram algumas coisas dentro do formulário deles. E aí eles estavam pedindo para que se identificasse, né, quais eram as letras do método SMART. Até eu achei aí eu fui, obviamente, pesquisar para entender o que era. Até eu achei que o jeito que eles estavam cobrando estava um pouco errado. Porque, na verdade, a ideia do método SMART é que a tua meta, ela pegue o máximo de letras possíveis. E não que tu vá pegar uma meta específica para cada letra. E aí no do Estado eles pediam que tu especificasse ali qual era a letra. Talvez até pode ser um entendimento errado meu, tu poderia botar mais de uma letra. Eu, por exemplo, botei mais de uma letra. Mas do jeito que estava escrito, parecia que tu tinha que definir uma letra para cada meta.
Quando na verdade a ideia é que tu faça metas que sempre tenham o máximo das letras dessa sigla aqui, SMART. Tá? Então é que ela seja específica, que ela seja mensurável, e aí por isso eu disse a importância de ter daí, nesse caso das metas, os números. Seja atingível, porque não adianta eu falar lá, quero fazer um curso para 1000 pessoas. Não vai conseguir 1000 pessoas. Tem que ser relevante também, tem que ser importante para aquele projeto. Às vezes a pessoa pode botar uma meta lá que não tenha relação nenhuma com o projeto que ele está desenvolvendo. E também tem que ter um prazo para ser executado para que a pessoa possa verificar. Isso foi realizado dentro do projeto, dentro daquele prazo que eles estipularam. Então, quanto mais letras dessa sigla aqui eu tiver, melhor é minha meta, tá? E aí aqui eu botei, já aproveitei, aqui eu vou parar um pouco para explicar. Então, como é que a gente formata essa meta SMART, né? Aqui eu encontrei hoje em dia depois eu até vou trabalhar com isso com vocês, né? A inteligência artificial, a gente chama praticamente de prompt, né? A gente já usa aqui uma frase pronta e vai só complementando. Então a nossa meta é fazer 2 cursos até o final do ano. Os responsáveis serão os professores da escola X, da rede de parceiros, e vamos alcançá-los fazendo tantas oficinas, tantas aulas por semana. Ou seja, eu começo a ter aqui, né, uma meta SMART, que quando o parecerista ele for verificar, ele vai entender, e depois o avaliador do projeto, se vocês forem selecionados e executarem, ele vai conseguir dizer se vocês cumpriram aquela meta ou não. Então as metas têm que serem possíveis de verificação. Então aqui eles colocaram o exemplo, né? Aumentar as vendas do produto X em 10% em janeiro de 2025. Então, é específico porque eu vou aumentar as vendas do produto X. É mensurável porque eu tenho 10% para aumentar. Então, se eu aumentei 9, se eu aumentei 11, eu consigo mensurar. É uma meta atribuível? Sim. A equipe comercial é que será responsável. É realista? Olha, aumentar 10% de uma renda não é uma coisa absurda. Absurda seria aumentar 300%, 400%. E temporal, sim, janeiro de 2025. Então, essa meta aqui, ela atingiu praticamente todas as letras, né? A gente consegue verificar todas as letras do método SMART. E aqui tem outro exemplo, eu não vou abordar para a gente não passar muito. A justificativa ela é muito importante, porque é aqui onde vocês vão dizer para o avaliador por que esse projeto de vocês é tão importante, por que ele precisa ser desenvolvido, por que ele precisa desses recursos. E dentro da justificativa, às vezes nós vamos ter aqui a finalidade, contexto e diagnóstico. Então, às vezes é importante vocês colocarem por que vocês estão fazendo aquilo ali. Porque eu vivo numa cidade, eu moro numa área periférica da cidade que não tem muito acesso, que não tem recursos e não sei o que lá. Vou contextualizar, eu moro na região sul do estado do Rio Grande do Sul, que historicamente é uma região que é desfavorecida de indústria, de grandes empresas que fazem patrocínios, então a gente tem que conseguir... Vocês vão contextualizar, vocês vão colocar coisas que vão trazer o parecerista para o lado de vocês. Vocês têm que transformar o parecerista no cara que quer que o projeto de vocês seja realizado. Já comentei, público-alvo, então vocês vão especificar quais são os públicos que vocês querem atingir, tanto geral quanto específico, tá? Até porque conhecendo o público também vai ajudar nessa questão da execução e do desenvolvimento. Isso aqui, pessoal, hoje está bastante importante. A gente, inclusive, tem 2 INs do Ministério da Cultura. Uma, eu nem coloquei aqui porque ela praticamente ela já vai cair, mas ela está englobada praticamente tudo que estava previsto aqui, está previsto na IN 10 do Ministério da Cultura, que ela fala sobre os procedimentos de implementação das ações afirmativas e medidas de acessibilidade. Hoje a Lei Paulo Gustavo e a Lei Aldir Blanc, né, a Política Nacional Aldir Blanc, ela determina que os projetos apresentem a democratização de acesso e acessibilidade. Esse aqui, o impacto ambiental, eu sempre coloco, mas ele meio que já deu uma queda. Contudo,
A gente está vivendo no nosso país e no mundo inteiro inúmeras situações de catástrofes climáticas. Isso aqui provavelmente vai voltar a ser forte. Eu me lembro que lá nos primeiros editais, quando eu mandava, sempre era muito forte pedir medidas de redução e do impacto ambiental. E nem se falava muito em democratização e acessibilidade, era bem menos. Hoje ele que já temos muito mais trabalho até em cima da acessibilidade e a democratização um pouco menos, mas ela ainda existe. E o impacto ambiental, já praticamente muitos projetos nem pedem exatamente o impacto ambiental. Mas eu acredito que a gente vai ver esse impacto ambiental voltar com bastante força. E aí a gente tem que colocar ali as medidas. E eu sempre coloco, e é bom colocar, porque vai mostrar que vocês não estão indo só dentro do mínimo que é cobrado. Vocês estão indo a mais, vocês estão querendo colocar mais coisas, mostrar que vocês estão antenados, né? Estão ligados no que está acontecendo de forma geral na nossa sociedade. Então, a democratização do acesso e acessibilidade, e cuidado, muita gente confunde democratização do acesso com acessibilidade. A democratização do acesso, ela sempre vai estar ligada a questões de, por exemplo, ingressos a preços populares. A gente tem agora o Vale Cultura, que aqui em Jaguarão não sei se existe alguma empresa que tenha Vale Cultura, mas a gente tem o Vale Cultura. Então, são coisas que vão trazer mais público para dentro do projeto de vocês. Enquanto a acessibilidade, nós estamos falando da questão das pessoas com deficiência, seja ela do tipo que for, também usufruírem desse produto cultural. Então, aqui na nossa palestra, nós temos a Francine, que está fazendo aqui o trabalho de Libras. Não temos ninguém com Libras aqui, mas como está sendo gravado e eu vou colocar na internet, e no meu projeto estava previsto ter acessibilidade em Libras, ela está aqui cumprindo. Era uma contrapartida, era uma medida que estava lá de acessibilidade no nosso projeto. E eu também trouxe o material aqui para fazer audição assistida. Isso aqui são fones de ouvidos que a pessoa coloca, eu colocaria aqui também, e enquanto eu estivesse falando, a pessoa que tem baixa audição, ou uma pessoa que teria maior dificuldade, vai conseguir escutar o que eu estou falando. Ou, por exemplo, e até o caso a Francine poderia depois até falar, eu vou te botar nessa, viu, Francine? Sobre a questão que eu nem sabia que a Francine também está trabalhando com audiodescrição. Então, uma pessoa com deficiência visual poderia estar com fone de ouvido, enquanto a Francine estaria falando para ela tudo o que estaria acontecendo. Assim como pode ter num evento de dança, vai estar ali falando o que está acontecendo, qual a cena está ocorrendo, teatro, seja lá qual for, até mesmo uma sessão da Câmara de Vereadores, não importa, é medidas de acessibilidade. Opa! Então aqui eu destaquei as ações afirmativas, né, da instrução número 5. O que diferenciou? Aqui foi principalmente a questão das cotas, tá? Para pessoas pretas ou pardas, 20%, e 10% para pessoas indígenas. Não tínhamos, nesse caso aqui, uma cota para pessoas com deficiência. Já nas medidas da IN10, que hoje é a mais atual e focada para a PENAB, para a Aldir Blanc, nós temos as cotas 25% para pessoas negras, 10% para indígenas e 5% para pessoas com deficiência. E aqui ele também coloca algumas questões de critérios diferenciados de pontuação que já tinha na outra. E como questão de descentralização, ela trouxe 20% para desconcentração territorial e regionalização, focado nas áreas periféricas, urbanas e rurais, ou regiões de menor índice de desenvolvimento humano, pessoas com vulnerabilidade econômica ou social, e também em áreas de povos e comunidades tradicionais. E aqui, de novo, eu trago uma novidade que é muito importante para a gente. E eu ouvi muitas vezes, em muitos lugares, essa questão, cobrança de ingressos. Pessoal, hoje em dia, com a nova lei do Marco de Fomento à Cultura, não temos mais problema de cobrar ingresso, principalmente quando se recebe verba pública.
A verdade, Thiago, receber verba pública tem que ser aberta ao público. Essa verba pública está pagando tudo que aquele evento está gastando? Tem patrocinadores suficientes? Se não tiver, não tem por que não cobrar ingresso. Ele também é uma das formas de se complementar o que se precisa para executar o projeto. Obviamente, o que daí vai ser interessante? Não ter valores populares, ou se dar ingressos em contrapartida para a rede de ensino pública, mas não precisa mais ter vergonha ou achar que não se pode cobrar ingresso de um evento que recebeu recurso, principalmente se o recurso não é suficiente para executar todo o projeto. Então, isso foi uma das coisas que o marco regulatório, né, a nova Lei 14.903, trouxe. Cobrança de ingressos, cobrança pela participação em eventos de ações ou captação, cobrança pelo uso de bens ou pela venda de produtos, doações de pessoas físicas, são coisas que vão complementar aqueles recursos públicos que foram recebidos. A legislação de fomento cultural, então a gente tem aqui a Lei Federal 83.13, que fala que a lei é somente concedida para projetos culturais de exibição, utilização e circulação culturais deles resultantes. A democratização de acesso, tornar os preços de comercialização de obras ou de ingressos mais acessíveis da população em geral, promover a distribuição gratuita de obras ou ingressos. Então, tudo aquilo que eu já vinha falando para vocês, eu não estou falando aqui, é o Thiago que quer, o Thiago que acha. Não, isso está na nossa legislação, tá? E isso é novo, porque até há um tempo atrás, uma das únicas unidades federativas que tinha era o Distrito Federal. E eles praticamente pegaram essa parte aqui, ó, da lei lá do Distrito Federal, que era baseado na Lei 13.019, que é das organizações da sociedade civil. No Distrito Federal já previa isso aqui. E daqui do nosso município, por exemplo, não previa. Agora, com a lei federal, ela está prevista para todo mundo. Então, a gente vai... Metodologia é uma coisa que sempre surge muita dúvida, tá? E, pessoal, basicamente é a gente dizer, né, como vai ser realizado o nosso projeto. Às vezes o pessoal olha ali metodologia, Thiago, o que é metodologia? O que eu escrevo na metodologia? Metodologia vai ser o desenvolvimento do trabalho de vocês. Imaginem de novo, não é a justificativa, né? A justificativa eu estou dizendo por que o meu projeto vai ser... É necessário ser realizado. Na metodologia é onde eu vou explicar detalhadamente para aquela pessoa que vai pegar o projeto como é que ele vai ser desenvolvido. Para que ela consiga depois avaliar e dizer que não, realmente, esse projeto está legal, esse projeto está bacana, tem um bom trabalho de desenvolvimento. Então vai ser na metodologia. O cronograma, ele praticamente vai pegar ali tudo que a gente colocou lá na nossa metodologia e vai especificar dentro de uma linha do tempo. E normalmente a gente divide em pré-produção, produção, pós-produção, que são as etapas de trabalho do nosso projeto. Então aqui eu coloquei alguns tipos de cronograma. Esse aqui, um de atividades gerais, normalmente, especialmente no caso do Estado, eles têm cobrado sempre uma produção, administrativo e divulgação e comercialização, e eles têm colocado uma nova aqui que são taxas, eles colocam sempre taxas separadas. E aqui uma já por atividades. Então eu vou colocar lá, no mês de maio, eu vou realizar a confirmação dos hotéis, vou realizar a confirmação das pautas dos teatros, vou locar o transporte. Depois aqui, eu já passei para junho, eu já estou na produção e execução, a apresentação das peças. Então vocês vão colocar ali para que a pessoa entenda como é que aquilo vai se desenvolver dentro de uma linha cronológica, todo aquele trabalho que vocês estão realizando. E aqui, pessoal, é outro ponto importantíssimo, orçamento. Mais para frente vocês vão ver, muitas pessoas têm projetos não aprovados ou desclassificados, porque quando a pessoa pega a planilha dele, os valores não batem. Ou o valor final não bate, ou os valores estão fora do mercado. Depois, na parte prática, eu vou mostrar para vocês lugares que vocês podem encontrar para pegar referências de valores. Então, vai botar lá, sei lá, sonorização do evento, 200 mil.
Mas aí é uma oficina, numa sala pequena, estou exagerando, tá? Mas é óbvio que o cara vai olhar ali, pode até ter sido um erro de digitação, mas pode dar problema, porque não condiz aquele valor com a realidade do mercado e com a realidade daquele projeto. Então, sempre verificar, usem uma planilha do Excel, verifiquem, façam as somas, bota na calculadora, do celular, sempre verifiquem para que o orçamento de vocês esteja com todos os valores batendo, seja o valor final, seja o valor das etapas e também se o valor dos itens que vocês estão colocando estão dentro de um padrão mínimo. E esse padrão ele pode variar. É óbvio que uma pessoa que cobra para fazer uma oficina de danças afro em Jaguarão não vai cobrar a mesma coisa em São Paulo. Você sempre tenta buscar uma referência. E se tiver muito fora, vocês vão justificar. A gente vive numa área de fronteira, numa área longe dos grandes centros urbanos. A gente vai ter mais custos de deslocamento, transporte. São coisas que vocês vão colocar lá na justificativa. E aí, para isso, serve lá a contextualização da justificativa. E depois, no desenvolvimento, vocês explicarem. Porque daí vocês vão ter ali uma justificativa completamente entendível pelo parecerista do porquê que o valor é mais alto do que o mercado, muitas vezes. As equipes, um problema grande, não ter contato com as pessoas, não ter uma carta de anuência. O que é uma carta de anuência? Alguém não sabe o que é? Carta de anuência é um documento onde aquela pessoa se comprometeu com aquele projeto. Então, eu vou contratar o maninho para fazer a decoração do meu projeto. Eu coloco lá, boto o currículo do maninho, coloco tudo, mas eu não coloquei que ele concordou em participar. Até tá lá o nome dele, tá tudo, tem currículo, mas eu não coloquei lá um documento que ele disse que vai participar do meu projeto. Eu falei que eu vou contratar a banda Que Garotos, mas eu não coloquei lá uma carta de anuência que eu peguei em orçamento, que eles vão se comprometer a estar naquela data disponível. Então, não necessariamente precisa colocar, mas eu aconselho que sempre coloquem, de preferência, carta de anuência. Porque já vai mostrar o trabalho de vocês para o parecerista, que já tem aquilo ali pronto, que já está organizado, que já está definido aquela pessoa e ela já está comprometida com o projeto de vocês se ela for selecionada. Porque senão, eu posso botar lá, eu vou trazer a Ivete Sangalo para o Carnaval de Jaguarão. Eu posso botar no meu projeto, por que eu não posso? Mas eu não tenho carta de anuência. O cara vai acreditar que eu vou trazer a Ivete Sangalo para o Carnaval de Jaguarão. E agora, e aí, ó, eu consegui a carta de anuência, eu falei com a Ivete Sangalo, ela botou lá. Aí já é outra situação. Então, sempre procurem ter a carta de anuência das pessoas que vão trabalhar no projeto de vocês. Tá? E também, obviamente, coloquem as pessoas que tenham currículo e que tenham experiência naquelas atividades que está sendo delegada dentro da proposta de vocês. Porque hoje quase todos os editais cobram que se coloque a equipe e que se coloque o currículo, mesmo que resumido, das pessoas, para que o parecerista verifique que realmente é um projeto que está colocando pessoas que trabalham dentro daquela área. Como é que eu estou de tempo aí, Luísa? 4? Tá. Então, nas contrapartidas, aqui a gente vai falar sobre o que a gente... Tem contrapartidas de imagem, normalmente quando eu estou focado em editais para levar para projetos, que eu vou levar para patrocinadores, às vezes até privados. Então, eu tenho que dizer, por exemplo, o Banrisul cobra que se coloque quais são as contrapartidas que o Banrisul vai receber de divulgação. E eles até já têm lá uma listagem, folder, camiseta, publicação na rede social, publicação na internet, no site próprio. Ele já tem uma série de itens de contrapartida que a pessoa tem que dizer qual que ela vai fazer caso ela receba os recursos do edital do Banrisul. E assim, se vocês forem procurar também, fizerem projeto para procurar diretamente com empresas privadas, tá? Contrapartidas sociais, então, como eu disse, às vezes, vou fazer oficinas gratuitas para o pessoal da rede de ensino pública, ou eu vou distribuir ingressos
ou eu vou fazer entrada franca para pessoas que recebam auxílio do governo, algum auxílio social assistencial do governo. As ambientais, como eu já tinha falado lá para vocês, aqui um exemplo, ó, a gente vai fazer a impressão do cartaz em papel 100% reciclado. A gente vai colocar lixos para coleta seletiva e vai conversar com o pessoal que faz a coleta seletiva para vir pegar o material. São N coisas que existem, tá? Aqui são só exemplos. E as negociais, que aqui eu acho ela muito parecida, por exemplo, com a de imagem, tá? Mas acontece, por exemplo, tem um representante da empresa na abertura oficial. Aí esse representante, ele só vai estar lá, ele vai poder falar, ele vai ser só citado. São coisas que estão ligadas à parte mais negocial. E financeira também pode ser, por exemplo, a gente vai entrar, o Instituto vai entrar com 10% do valor do projeto. A gente vai capital, a gente tem material, a gente vai usar a infraestrutura que própria já, e aí é uma contrapartida financeira. Algumas vezes existem projetos que vão cobrar isso. Atualmente, pelo menos nas leis de incentivo, não existe contrapartida, tá? O plano de distribuição e comercialização, então ele está ligado à questão, por exemplo, alunos do ensino fundamental das escolas públicas, 20% dos ingressos vão ser doados, distribuição gratuita. Patrocinadores vão receber 4%, inclusive leis como a Rouanet tem limites sobre isso, tá? A divulgação, então 1% para ações de divulgação do projeto. Vou entregar na rádio do Rubaiar, do Lazier, para fazer ali uma ação que vai dar um ingresso para ir para o espetáculo, para ir para o show, para ir para o evento que eu estou realizando. E também a parte comercial, os valores que vão ser utilizados. Cuidado, deixa eu ver se eu botei aqui. Acho que está mais para frente. Não sei se ficou. Lei da meia entrada tem que ser cumprida, tem que ter cuidado com a lei da meia entrada, tem que saber quais são as regras. E lei da meia entrada, nós temos lei federal, nós temos a lei estadual e nós temos a lei municipal. E elas têm diferenças entre elas. Tem públicos diferentes, tem públicos que não estão previstos na federal e estão na estadual. Tem públicos que não estão previstos na municipal e estão na estadual. Então vocês têm que saber isso daí e tem que estar lá no projeto de vocês, caso seja um projeto que vai cobrar ingresso. Deixa eu só voltar aqui que eu me perdi agora. Um dos principais problemas aqui, trabalhar com preço diferente do que foi aprovado por quem está financiando, seja num projeto de federal, governo federal, estadual, ou até mesmo privado. Tá? Colocar que vai ter a democratização do acesso e colocar preços extremamente elevados, ou trabalhar com um preço único, sem ter essas diferenciações, até inclusive principalmente da meia entrada. São erros que acontecem. E aqui, pessoal, não tem modelo para construção de etapas de trabalho, assim como o próprio projeto. Eu estou passando aqui para vocês o que normalmente é básico, o que normalmente a gente encontra. Mas, como eu disse, em determinados editais vocês vão ter outros formatos, outras coisas sendo cobradas para vocês justificarem. Mas, como eu disse, vocês tendo um básico, vocês conseguem adaptar ele para qualquer edital. E se precisa de alguma coisa diferente que vocês não tenham, é só ir dar uma estudada, uma pesquisada e complementar. Normalmente, às vezes, é mais coisa de nomenclatura do que de pedir uma coisa muito diferente. Como eu disse, esse do Estado, né, teve essa questão do SMART. Não era nada absurdo, mas eu tive que ir lá catar o que era método SMART, o que era cada letrinha, para mim poder colocar lá na hora de mandar o projeto. Anexos são toda a documentação extra que vocês vão colocar dentro do projeto para auxiliar o parecerista ao entendimento daquele daquele produto que vocês vão realizar. E aí a gente tem relatórios de ações que vocês ou que a entidade já realizou, o currículo da pessoa, da equipe, até mesmo da instituição,
que se confunde um pouco com as ações, mas não necessariamente. Portfólio. Portfólio, vocês vão colocar ali tudo que já realizaram. Por exemplo, eu vou sempre usar aqui o do Instituto, né? Nosso portfólio. Tem desde os primeiros espetáculos que a gente realizou, numa ordem de sequência, todas as ações, para mostrar ali, esse aqui é o nosso portfólio, com o que a gente já trabalhou, quais projetos que já foram subsidiados, que já foram contemplados em editais. E no clipping, a gente vai ter o quê? Tudo que é notícia que foi gerada a partir dos relatórios das ações culturais que nós fizemos, que está no nosso portfólio, ou das coisas que estão no nosso currículo. Então eu vou pegar matéria de jornal, eu vou pegar matéria de revista, eu vou pegar gravação do programa que eu fui na rádio, que transmite na internet. Eu vou colocar reportagens de blogs, até mesmo redes sociais. Tem lá um perfil, uma página que fala sobre cultura, ou da rádio. Faz o print, coloca lá o link, acesso em tal dia. É o clipping. Está comprovando as atividades que vocês fizeram, não é só uma foto, que até outro dia no curso que eu estava fazendo, era com um dos responsáveis técnicos. Ele é aposentado agora, ele só trabalha com projetos. Ele era aposentado do MINC e ele trabalhava na avaliação dos projetos, na avaliação final, né, de execução. E ele viu lá que na rede social de uma associação tinha uma foto com um cachorro. E depois, quando ele pegou aquele relatório, aquela foto do cachorro estava falando que era de outra coisa. Aí já criou uma incongruência. Então, o clipping sempre vai ser relacionado com coisas que vocês vão pegar de externos, falando das atividades de vocês ou da instituição de vocês. E isso vai dar credibilidade. Eu tenho lá uma nota do jornal. E aí por isso que é importante, muitas vezes as pessoas não dão bola para isso. Tem uma assessoria de comunicação que vai colocar coisas sobre as atividades de vocês na rádio, ou vocês mandarem para a rádio, para o jornal, para uma mídia eletrônica, de rede social, não importa, para que vocês tenham isso e depois vocês comprovem. Tenham a rede social da instituição ou de vocês e vai colocando ali as coisas que vocês fazem. Então isso é bastante importante. Documentação, quando normalmente é exigido, agora mudou um pouco. Antigamente tinha que se mandar a documentação administrativa, CNPJ, tudo mais. Anteriormente, agora a fase de habilitação passou para depois da seleção. Então, mas às vezes alguns ainda cobram que sejam enviados, tá? Como eu já tinha falado, carta de anuência, que é bastante importante. Normalmente vocês não vão encontrar ela em nenhum campo específico, então vai lá nos anexos. Se alguém está cedendo o espaço, vou usar o Teatro Esperança. Não é carta de anuência, é um termo de cessão ou uma carta que está dizendo ali que vai poder utilizar o teatro em determinada época para aquele projeto, se ele for selecionado. Aí a carta de intenção, que também é muito semelhante à carta de anuência, mas aí no caso é de um patrocinador. A Lei Rouanet e a Lei de Incentivo do Estado exigem isso, quando se manda lá, que se tu já tiver, dependendo do formato, que às vezes muda um pouco, mas existe essa questão de ter já uma anuência dos patrocinadores, quanto eles vão patrocinar, se vão patrocinar, e também de prestadores de serviço. Vou contratar a empresa XY para fazer o som, para fazer a limpeza. Coloca lá. Tudo que vocês acrescentarem, vocês estão mostrando a capacidade técnica de vocês. Isso é uma das coisas que nas reuniões que eu faço dos projetos, eles estão sempre falando isso. Mostrem a capacidade técnica. Mostrem a capacidade técnica. Mostrem que vocês conseguem fazer isso. Mostrem que vocês têm estrutura. Porque aí fica mais fácil. Aqui, já fazendo um resumo, tá? O que a gente tem que ter no projeto, eu já comentei, coloquei de novo. A importância da comunicação clara. Então, pessoal, eu falei o tempo inteiro aqui, ó. Clareza na comunicação. O que vocês estão escrevendo é o que a pessoa vai ler. É o único contato, vocês não vão falar com o parecerista. Então, vocês têm que ter muita clareza quando estiverem escrevendo o projeto de vocês para que a pessoa entenda.
Demonstrem a viabilidade técnica, acabei de falar isso. Demonstrem a capacidade de vocês, demonstrem a capacidade da entidade de vocês. E sempre de forma clara e concisa os objetivos, as atividades, os recursos que vão ser utilizados, como vai ser utilizado os resultados que vocês esperam desse projeto. A partir disso, vocês têm um grande projeto na mão de vocês, que vocês vão mandar para tudo que é edital. Depois que mandou para o primeiro, é como eu disse, vai só ajustando, vai só adequando. Quais são os maiores problemas de rejeição? Um estudo de 2012, 40% dos projetos de prefeituras, não é nem da sociedade civil, eles eram rejeitados pela falta de qualidade técnica do projeto. Na cultura aqui, ó, 90% inabilitados na primeira fase. Na primeira fase, que era só, tipo, ler o edital e mandar a documentação correta. Aí faltava documento, a pessoa não escrevia lá o orçamento correto. Ele já era eliminado na primeira fase. Ele nem chegava às demais fases para poder ter uma avaliação completa. Ele já caía na fase de habilitação. Como eu disse, antigamente era habilitação antes, né? Então tinha que mandar os documentos da empresa. Aí a pessoa não mandava lá o comprovante a negativa do fundo de garantia, do FGTS. Já caía na primeira fase. Ou não escrevia um determinado documento que estava no edital. E agora a gente tem o edital de Jaguarão e tem as coisas que são os requisitos. Então vocês têm que cumprir, tem que ler o edital e cumprir. Né? Então aqui, ó, isso mostra a importância de elaborar um projeto com alta qualidade e atendendo às exigências do edital. Por isso tem que ler o edital, para transformar aquele projeto numa proposta. Às vezes os valores não vão ser daquele projeto. Ah, eu fiz um projeto de 200 mil, mas o edital era de 100. Eu vou adequar para um edital de 100. Eu não vou pagar tudo, mas eu vou pagar uma parte. Vou pagar as coisas essenciais. Tá? Aqui eu vou entrar um pouco na questão das outras formas de editais, né, de recursos, de obtenção de recursos, não só através desses editais como da Paulo Gustavo, da Aldir Blanc, mas também nos de mecenato e do da 13019. O que é o mecenato? O mecenato é quando a gente consegue do governo uma isenção fiscal para o nosso patrocinador. Então, no caso da Lei Rouanet, nível federal, quando eu consigo um projeto aprovado na Lei Rouanet, a empresa que me patrocinar, ou até pessoas físicas, que também podem patrocinar, vão ter descontos no imposto de renda que eles vão pagar para o ano seguinte. Então, é o mecenato. A gente consegue que o governo dê desconto no imposto que a empresa que nos patrocinou vai pagar. E aí, qual é a lógica disso aí? Em vez da empresa pagar o imposto para o governo, que o governo daí pode usar lá para onde ele quiser, a empresa vai pegar e vai abater do valor do imposto dela uma parte que vai para o projeto. O que é o grande problema? Aí eu agora já pegando aqui, né? Lei Rouanet, normalmente o pessoal vai lá, não, Lei Rouanet é só para o pessoal que quer a mamata e que não consegue, o governo está dando dinheiro. Não, o governo não está dando dinheiro, ele está abrindo mão do imposto. Pode até dar, não, então é uma forma de dar, beleza. Só que não é o governo vai dar 2 milhões, não, a pessoa vai ter que conseguir captação. O que é o grande problema para nós pequenos? E aí esse para mim é um dos problemas da Lei Rouanet e até do estado de ICMS. A Claro, ela vai patrocinar a Ivete Sangalo ou o Thiago em Jaguarão? Qual vai dar mais retorno para ela? Aí, normalmente, esse pessoal que já tem renome consegue grandes patrocinadores. E as pessoas, os produtores menores, dificilmente conseguem. Atualmente, o governo está começando a descentralizar, está fazendo ações diferenciadas da Lei Rouanet. Teve a Lei Rouanet do hip hop, das favelas, não me lembro exatamente o nome. Teve a Lei Rouanet do Nordeste, agora o Rio Grande do Sul tem uma Lei Rouanet, uma ação específica para a Lei Rouanet no Rio Grande do Sul. Então isso começa a pulverizar e descentralizar mais. Mas anteriormente a lei era assim. Então, quem mandava o projeto praticamente só conseguia grandes nomes porque tinham repercussão e as grandes empresas só iam querer patrocinar, né, quem desse o maior retorno.
Aí o Thiago lá num evento de 100 mil não valia a pena, mas valia a pena dar 1 milhão para um outro projeto lá, da Ivete Sangalo, um Rock in Rio, um Circo de Soleil. Então, mas isso tem mudado aos poucos e essa era uma das problemáticas da Lei Rouanet. Mas nunca o governo está dando dinheiro direto. A pessoa vai ter o projeto aprovado e depois vai ter que sair para captar. E aí esse é o problema. E eu vou dar o exemplo que eu estou vivendo agora. Tem uma produtora de Porto Alegre que entrou em contato comigo e ela participou do edital, porque o governo do estado fez um edital para a lei de incentivo do estado, não era só mandar o projeto. Então tinha que participar do edital e ser selecionado. Ela ganhou e ela colocou o Jaguarão para vir com uma peça do Werner Schurman. Lembra que fez o Bento Gonçalves na Casa das Sete Mulheres, ator da Globo? Qual é o problema dela agora? Ela não consegue captar. Ela ganhou o projeto, ela tem lá o direito de conseguir os patrocinadores e descontar o ICMS, mas ela não está conseguindo empresas para patrocinar. Aí uma das últimas coisas que eu comentei com ela é que ela pesquisasse no próprio site da Procultura quais são as empresas aqui da região que normalmente patrocinam. No caso do estado, é ICMS, não é imposto de renda. No estado é ICMS. Então tem que ser empresas que pagam ICMS. Aí eu já sei, por exemplo, eu normalmente eu vejo ali, tem algumas empresas ali da região de Pelotas, por exemplo, que fazem pela lei de incentivo, se não me engano, posso estar enganado, para Fena Doce. Aí cada ano normalmente tem uma empresa diferente ali, algumas meio que vão se alternando, mas normalmente tem uma ou outra empresa nova ali que patrocina a Fena Doce. Mas isso, claro, ali região de Pelotas que já é um pouco mais desenvolvido, tem algumas indústrias maiores ali. Aqui na nossa cidade a gente não tem praticamente indústria nenhuma. Embora eu tenha descoberto agora que tem algumas empresas aqui em Jaguarão que trabalham com lucro real, e lucro real é um dos requisitos para a empresa poder patrocinar na Lei Rouanet. A Lei Rouanet, só empresas com lucro real podem ter o desconto abatido do imposto de renda do ano anterior. E no nosso município, depois eu até coloco aqui, nós não temos nenhuma lei de incentivo, mas foi colocada... Isso que eu vou passar aqui. Aqui, ó, nós temos um anteprojeto de lei de 2021, se não me engano é do Luciano Terra, que dava descontos no IPTU e no ISS para quem patrocinasse eventos culturais. Então aqui eu coloquei os links da Lei Rouanet, né? E como ela funciona, os incentivos fiscais, aqui falando, né, quais são as porcentagens, como é que... Não vou entrar nesses detalhes, quem tiver interesse daí busca lá através da lei. A lei estadual, que a lei estadual inclui MEI, depois eu quero falar uma coisa sobre MEI. Aqui explicando como é que funciona, e no caso aqui o municipal, né, não foi criada nenhuma lei, é só um anteprojeto, IPTU e ISS. Aqui no caso emendas parlamentares, também dificilmente é o nosso caso. Tem alguém aqui do 24? Eu não sei se o recurso que o 24 está recebendo agora é por emenda parlamentar, alguém sabe? Não tinha um valor de uns 100 e poucos mil, acho. Ela é emenda parlamentar? É? Tá, então eu imagino que sendo emenda parlamentar, ela vai ir pela lei da MROS, tá? Que é a 13019. Ela funciona um pouquinho diferente, aí nós estamos falando de termo de colaboração e de fomento. E nessa mesma lei nós temos a manifestação de interesse social. Então o que é a manifestação de interesse social? Eu quero fazer um projeto. Eu quero fazer um evento X aqui, sei lá, festival de teatro em Jaguarão. Não é realizado. Eu monto um projeto e eu faço um procedimento de manifestação de interesse social e eu encaminho para a prefeitura ou para a Secretaria de Cultura. A Secretaria vai analisar, se for o caso, se ela entender que realmente é válido, ela pode fazer um chamamento público, ou se somente aquela entidade é capacitada para realizar aquilo ali, ela já pode até fazer diretamente com aquela entidade
e aí é o repasse, que normalmente é o que ocorre aqui com a maioria dos eventos. Então, o festival de dança, a rinconada, o carnaval, todos são feitos através da 13019, com entidades que são específicas para aquelas atividades ali, e aí recebem um recurso diretamente por meio desse subsídio. Aqui eu explico também um pouco como é. Aqui eu falo, o decreto de Jaguarão que eu falei, ó, que ele regulamenta a 13019. Esse nosso não tinha, por exemplo, aquela questão da lei dos ingressos. Não falava, ele não fala nada. A lei, o que não está na lei como proibido, não é proibido, tá? Senão, a lei, ela sempre vai dizer o que tu pode fazer. O que ela não falar, tu pode fazer. Ninguém pode chegar e dizer, não pode vender ingresso. Está na lei? Não está na lei dizendo que não pode vender ingresso. Então não pode me cobrar que eu não posso vender ingresso. Agora está na nossa lei federal, então eu até já sugeri que esse decreto deveria ser atualizado, né? Para que ele fique mais condizente com a legislação atual. Porque, inclusive, a própria 13019 já teve uma ou duas alterações. Liberação de recursos, então, normalmente vai acontecer só depois que assinar o contrato, o termo, seja lá qual for o tipo de documentação. Outra coisa que eu aprendi apanhando, nunca comecem o projeto sem ter recebido o dinheiro. Mesmo às vezes já está assinado o documento, pode dar algum problema e não vão pagar, vai atrasar o pagamento. E aí isso gera uma série de problemas, principalmente quando for entidade. Tá? Então sempre comecem depois que receberam o dinheiro. Então, na parte de executar o projeto cultural, tem que ter cuidado com a aplicação das logomarcas. Pagamento, pessoal, isso aqui é muito importante. A lei, ela mudou. Então, eu falei para vocês, hoje vocês têm que comprovar a execução do objeto. Antigamente, era só o cara crachá. Paguei o som, tá aqui a nota do som. Paguei o fulano, tá aqui a nota do fulano. Paguei não sei o que, tá aqui. Quem olhar nem sabia se tu tinha feito aquele projeto ou não. Ele só ia te incomodar se a nota tivesse errada ou se o CNPJ daquela empresa não fosse para aquele tipo de serviço. Então, só ali dava problema. Agora não. Agora vocês têm que fazer o relatório de execução do objeto, mostrando com fotos, com documentos, com vídeos que vocês executaram. Se der problema, se não conseguiu verificar, aí a gente vai para a questão do pagamento. Mas aí no pagamento a gente tem que ter cuidado. Seguir a planilha orçamentária o máximo possível. Pela lei a gente tem no máximo 10% de alteração sem a autorização de quem foi firmado ali o contrato, convênio. Ter as notas fiscais de todos os serviços, tá? E a verificação da capacidade, como eu disse, a empresa, eu não posso pegar lá o Zé do açougue e botar que ele botou som no meu evento. Não vai bater. Eu não sei nem se ele consegue tirar a nota, tá? Mas vamos supor que o cara consiga tirar a nota lá, tá lá, açougue do Zé. Não bate com sonorização, não é o serviço dele. Isso pode dar problema se vocês caírem numa verificação financeira. E aí sempre ter o cuidado, ó, pessoa jurídica que está contratando, pessoa física, tomador de serviço, pessoa jurídica prestadora. Recibo e nota fiscal. O recibo não é aquele recibo comum, tá? É o recibo, por exemplo, do pagamento, comprovante do pagamento. A nota fiscal é aquela emitida se for no caso do MEI, por exemplo, pelo portal do MEI, ou no site da prefeitura, ou da própria Cefaz, no caso do Estado. No caso de pessoa jurídica para pessoa jurídica, também, né? Recibo fiscal, nota fiscal. Aí tem que ter cuidado com as retenções, a parte de tributos. É importante terem sempre um contador ou um escritório dentro do projeto, e vocês podem colocar os custos dentro do projeto. Então, aqui, para pessoas físicas, normalmente é onde dá mais problema. Não existe muitas vezes, eu sei que a gente vive e tenta, às vezes, tem problemas de recursos, né? A gente vai fazer sempre do jeitinho para poder fazer mais coisas, para conseguir fazer tudo. Mas pessoa física, prestou serviço, vai ter que ser gerado um recibo de pagamento de autônomo. E aí tem que pagar impostos, então tem que ter todo esse cuidado. A única coisa que eu saiba, até onde eu estudei, né?
Recibo simples é para, por exemplo, vou locar uma casa ali para usar para o projeto ou para alguma coisa. Aí é um recibo simples da pessoa, ele vai escrever ali, recebi o valor, tem o contrato, tudo, é recibo simples. Se é uma prestação de serviço, tem que fazer recibo de pagamento de autônomo, pagar os tributos, pagar toda a questão. Tá? Aqui eu vou trazendo de novo aqui para explicar, falando sobre o que é. Meios de pagamento, pessoal, atualmente, praticamente tem que ser tudo eletrônico, para que se possa verificar para quem foi. Paguei aqui, nota do CNPJ do seu Zé, do som. Pagamento no CNPJ do seu Zé, do som. Pagamento da pessoa física que prestou serviço. Comprovante no nome da pessoa, no CPF da pessoa física. Não posso pagar para o João, que vai dar o dinheiro para o seu Zé. Quem está pegando o material lá não sabe. Ele quer ver que pagou. O seu Zé deu a nota, o seu Zé recebeu o dinheiro. Aí a gente tem aqui alguns detalhes sobre pagamento. Existe a possibilidade de pagar em dinheiro, mas nós temos limitações de acordo com as leis. Tá? Agora eu botei sem botar a lei aqui, mas se não me engano, esse aqui é da 13019, que ele fala que a demonstrada impossibilidade de pagamento por transferência pode ter no termo de colaboração a possibilidade de fazer em espécie. Aí normalmente aqui, a espécie vai ser até R$5.000. Os pagamentos têm que ser realizados sempre por meio de transferência eletrônica com identificação do beneficiário. Inclusive agora na nota eles pedem que se coloque lá nas observações, este serviço ou esta compra foi relativa ao projeto fomentado pela lei tal, termo do contrato, bota lá o número do termo de contrato, porque o que estava acontecendo também? As pessoas estavam usando mais de uma vez a nota fiscal para a mesma coisa, ou para projetos diferentes. Aí então eles pedem que se coloque lá na observação para qual projeto qual o termo de contrato que foi feito. E aí na prestação de contas, que eu já adiantei, né? Comprovação do objeto é o mais importante hoje em dia, através do relatório, comprovando a realização. E aí para isso é necessário que vocês tenham sempre tudo organizado, né? Aqui a gente fala ali das questões que tem que ter no relatório, comprovantes de fotos que executou aquelas ações, portfólio das ações que foram realizadas, e bom fazer ali um clipping também, com matérias de jornal, coisas que vocês fizeram, coisas que saíram nas redes sociais sobre o projeto de vocês. Inclusive eles têm cobrado bastante que coloque a repercussão. Ali vocês entram no campo ali, né, onde vocês veem quantas pessoas olharam, então eles têm cobrado inclusive isso, que se tire lá um relatório das publicações, das postagens nas redes sociais e mostre o quanto foi atingido. Aqui eu falo sobre a questão dos lançamentos, comprovantes. Aqui eu especifiquei, né, que na hora de fazer o relatório, se for o caso, né, se cair no relatório financeiro, de fazer todo uma planilha mostrando para quem foi pago, o dia que foi pago, o CNPJ, os recibos, o número do recibo, tá? E aqui eu falo alguns casos específicos em que pode ser feito reembolso. Por exemplo, atrasou o pagamento, eu já comecei a fazer o projeto. Se tiver dentro do período ali de que assinou o contrato e dentro do período de execução, é possível. A lei hoje está amparando isso. Ela antes não amparava, hoje ela ampara. Tá? E aí saldos remanescentes às vezes têm que ser devolvidos. Aqui eu falo sobre os erros comuns dos editais. Valor total, como eu já disse, às vezes erro no formulário e algumas vedações que o edital traz, às vezes as pessoas colocam lá dentro do seu projeto. Obra audiovisual, pessoal, é um produto de fixação ou transmissão de imagens. Por que eu coloquei isso aqui? Vieram me perguntar, Thiago, se eu fizer a transmissão de uma partida de futebol, eu posso colocar o projeto lá? Pessoal, lembra que eu falei lá no início da palestra? Produto final tem que ser o quê? Cultural. A transmissão do jogo por si só, se a gente for no espectro amplo da palavra cultura, tudo é cultural, tá? Tudo que o ser humano faz é cultural. Mas aí é o pulo do gato que eu falei.
Eu não posso fazer a transmissão pura e simplesmente do jogo de futebol, da partida de vôlei, do skate, mas eu posso fazer um documentário sobre o skate, eu posso usar esse valor para fazer a transmissão. E daquela transmissão eu vou ter material para fazer um documentário. E aquele documentário vocês vão usar para publicar e para divulgar o projeto de vocês para que no ano que vem. Então é isso que vocês têm que ter cuidado. Sempre o produto. E aqui, ó, obra audiovisual, uma criação artística narrativa para transmitir uma mensagem, contar uma história. Utiliza a técnica. Só a transmissão por si só não é. Então, mas tem o pulo do gato. Eu vou fazer um documentário, eu vou fazer um produto com aquele material e eu posso usar aquele material. Não é os meios, é o fim. Relatório de execução. Então a gente vai ter os dados de identificação, resultados, o que foi gerado, a equipe que realmente trabalhou, onde foi realizado, as ações, contrapartidas, alguma coisa adicional e os anexos. Não tem modelo ainda, tá, de relatórios, embora até tenha, acho que tem alguma coisa no site do governo, por exemplo, a PENAB, mas ainda não é uma coisa, tipo, também, é dessa forma. E o financeiro, como eu já tinha mostrado para vocês vão colocar ali o que foi, se tiverem que apresentar, né, o que gastou, como pagou, o documento, numeração, tudo correto. E aí, finalizando aqui, pessoal, cuidado aí com uma situação, tá? Eu fiquei sabendo ela bem recente agora, não sei se já apareceu para vocês, mas apareceu muito para mim essa publicação aqui no Instagram vendendo projetos editáveis. Eu vou dizer que eu quase comprei, porque eu fiquei curioso, falei, eu quero ver, de repente tem um material diferente, com uma qualidade melhor, porque eu não dou a mínima bola para a questão visual dos projetos que eu faço. Eu vou ali, o Word, me preocupo com o conteúdo. Mas eu gostaria de futuramente ter uma coisa mais visual também. E aí eu até pensei em comprar, mas nunca dei bola, eu não comprei, até porque eu estava cheio na correria. E aí tem um canal no YouTube que já faz muito tempo que ela tem material, ela fala sobre material cultural, elaboração de projeto, fala sobre leis, é bem interessante. E ela colocou, saiu o link aqui, ela colocou que isso aqui na verdade era um golpe, que tinha muitas pessoas já reclamando que não estavam recebendo. E aí por curiosidade, apareceu para mim e eu entrei e não tinha realmente nada, era um perfil que tu via que acho que era pro golpe mesmo, porque não tinha publicação, não tinha nada, era bem recente. O link lá de um site não levava para nada, o único link que levava direto era da publicação para fazer os pagamentos, e aí tinha aquela promoção, né? Era 300 mil reais, agora tá por 10 pila. Pega agora porque vai acabar só para quem for... E não tinha nada, né? E esse aqui eu não sei se mas eu dei uma olhada também, achei um pouco estranho, tá? O material também é um Instagram que não tem muito material, não tem muita coisa. E ali, de 49 por 9,90, baixou um monte, agora eu vou comprar. Então ele sempre trabalha com essas iscas aqui, né, psicológicas com as pessoas. Então tenham cuidado com esse material de internet aí, de coisas editáveis que às vezes pode ser até golpe, né? Ou às vezes pode não ser exatamente o que vocês precisam. Vão desenvolvendo, vão trabalhando, vão fazendo o material. Então as referências que eu usei, legislação, sites, livros e manuais, canais do YouTube. Aqui as leis principais que também eu utilizei para montar essa palestra. Finalizando então, né, a oficina a ideia era fazer um guia para vocês e que vocês saiam daqui agora com mais confiança para começar a fazer todo aquele processo, né? Tenho uma ideia, vou começar a elaborar, aí eu começo lá, boto no papel, mesmo que sem formatação nenhuma, aí depois um outro dia eu começo a desenvolver mais, até que daqui a pouco vocês vão ter um projeto pronto, e aí vocês, quando saírem os editais, só vão adaptar ele e vão mandar para tudo que é edital que tiver. Então, agradeço vocês, peço desculpa por passar da hora, acho que passou uns 20, 30? 30? Começou atrasado, né? Pessoal, eu vou fazer um intervalo agora,